A expressão Reality Distortion Field, campo de distorção da realidade, teve origem em 1981 nos bastidores da Apple Computer. Foi cunhada por Bud Tribble para descrever a capacidade quase hipnótica de Steve Jobs de convencer a sua equipe de que o impossível era meramente um detalhe a ser superado. O termo, na verdade, foi apropriado da série Star Trek, onde alienígenas criavam realidades alternativas através do poder mental, mas isso é outra história. Com o tempo, o conceito evoluiu de uma anedota interna de Silicon Valley para uma categoria de liderança examinada pela psicologia organizacional até os dias de hoje. O que começou como uma ferramenta para acelerar o desenvolvimento do Macintosh tornou-se um arquétipo para o líder visionário contemporâneo dos anos 80 e 90 do século passado. Uma força gravitacional, mágica, psicológica que altera a percepção do que é possível, ético e real. Contudo, embora para alguns tenha sido o motor por trás de importantes evoluções tecnológicas, a evolução dessa mentalidade carrega perigos profundos e que desmantelam a integridade de um indivíduo e a saúde das suas relações. Até mesmo, gente, porque qualquer coisa nesse mundo que altera a percepção do que é possível, ético e real, já é de cara para ser tratada com ressalvas e cuidados máximos. É igual brincar com radioatividade ou com nitroglicerina. No âmbito profissional, esse risco é a erosão da verdade técnica em favor da narrativa. Quando um líder projeta um campo de distorção, ele frequentemente aniquila o espaço para o pensamento crítico. E aí, o colaborador que aponta uma limitação física ou um prazo irrealista deixa de ser visto como um realista e passa a ser rotulado como derrotista, pessimista, fracassado, etc. Esse isolamento da crítica cria um vácuo de feedback, onde decisões estratégicas importantes são baseadas em desejos e não em dados. O resultado histórico evidente em casos como o da Apple dos anos 80 é uma cultura de medo e exaustão. Profissionais inseridos nesse campo perdem a capacidade de discernir o progresso genuíno do teatro corporativo, sacrificando muitas vezes a sua própria ética para sustentar a ilusão da liderança. Hitler recebia constantemente informações desvirtuadas dos seus generais que tinham receio de desagradá-lo e ordenava a movimentação de exércitos que somente existiam na cabeça e nos mapas pessoais dele, completamente dissociado do mundo verdadeiro. E esse processo todo se agrava e vira uma bola de neve em todas as situações. Já na esfera pessoal, os riscos são ainda mais insidiosos, pois o campo de distorção atua sobre os alicerces da identidade e da confiança. Alguém que opera constantemente sob essa lógica, seja para inflar o próprio ego ou evitar vulnerabilidades, acaba por construir uma vida baseada em fachada. A distorção da realidade impede a conexão autêntica, pois a intimidade exige a aceitação do real, com todas as suas falhas e mediocridades. Para aqueles que convivem com uma pessoa assim, o perigo manifesta-se como uma forma de manipulação psicológica, onde as suas próprias percepções da realidade começam a ser questionadas. Com o tempo, o círculo social e familiar torna-se um satélite da vontade do distorcedor, o que leva à exaustão emocional de todo mundo e ao eventual rompimento dos laços quando a realidade inevitavelmente colide com a ficção. Mas o maior perigo comum a ambas as esferas é a perda da bússola moral. Como assim? Quando a realidade se torna maleável, a linha entre o otimismo visionário e a mentira patológica dissolve-se. O indivíduo começa a acreditar que as regras, sejam elas da física, da economia ou da moralidade, não se aplicam a si. Essa arrogância intelectual e emocional é o prelúdio da queda. A distorção da realidade pode até construir impérios fajutos e mudar o curso da história, mas o custo oculto é quase sempre a alienação do eu e um rastro de destruição daqueles que foram forçados a enxergar o mundo através de uma lente trincada.
Outro exemplo, aliás, bem recente disso tudo, é a cultura woke e as chamadas pautas identitárias, que pervertem a biologia, a ciência, a geografia, enfim, de uma maneira absurda, a fim de encaixar o mundo aos seus mundinhos individuais e longe da realidade. Só que, no final das contas, a realidade, quando é escrita com letra maiúscula, possui uma característica persistente. Ela não deixa de existir apenas porque alguém parou de acreditar nela. O desafio para o indivíduo moderno é saber exatamente quando usar a visão para inspirar e abaixar o escudo para aceitar o mundo exatamente como ele é, mesmo nos aspectos que o desagradam. E ainda, claro, perceber quando está sendo vítima de comportamentos abusivos, de distorções da realidade e tomar as providências necessárias, sobre as quais até poderemos conversar alguma hora dessas.